Olá, o meu nome é Valquíria, tenho 52 anos de idade, nascida e criada no interior de Goiás. Ainda moro na mesma casa onde nasci. E eu quero dividir com vocês um relato que a minha mãe ainda me conta, e eu acredito nela. Os meus pais também são nascidos e criados na roça. Moramos nessa casa desde que os meus pais se casaram. O meu pai hoje já é falecido. Minha mãe, graças a Deus, é viva. E sabem o que me faz acreditar nesse relato dela? Ela sempre me contou. E hoje, a minha mãe tem mal de Alzheimer. Ela esquece de muitas coisas, mas toda vez que ela toca nesse assunto, ela ainda conta essa história em detalhes, sem deixar passar ou acrescentar nada. E isso para mim é mais do que o suficiente. A minha mãe conta que quando eu nasci, o meu pai não trabalhava aqui. Trabalhava em uma localidade próxima. Ele era peão de uma fazenda. Meu pai saía muito cedo para trabalhar. Por volta de 3h30 às 4 horas da manhã. Ele saía. E a minha mãe ficava só em casa com Deus e depois comigo. Quando eu nasci, ela conta que a sua mãe veio passar uns dias com ela. O tempo do resguardo. Conta-se que naquela época as mulheres obedeciam esse período pós-parto, coisa que hoje em dia não é muito respeitado, mas enfim, o assunto não é esse. A minha mãe disse que quando terminou o resguardo, a minha avó foi para a casa dela e ela ficou só com Deus e comigo. A minha mãe conta que em uma dessas madrugadas que meu pai saiu para trabalhar, ele saía muito cedo. Ela levantou, fez o café dele como de costume, fechou a porta quando ele saiu e voltou para o quarto. Passado um tempinho, antes mesmo que ela conseguisse adormecer novamente, ela disse que eu acordei. Ela me pegou, me trocou, me alimentou e me colocou ali na cama dela. A minha mãe disse que passado um tempinho, ela ouviu barulhos no quintal. Os cachorros estavam latindo. Ela imaginou que meu pai pudesse estar voltando, porque não tinha passado tanto tempo assim. Então, como ele fazia isso de vez em quando, porque às vezes esquecia alguma coisa em casa, ela levantou e foi até a porta, apressada, para poder abrir. Só que quando ela tocou na maçaneta, ela percebeu que havia uma respiração ofegante do lado de fora. E ali ela entendeu que não era o meu pai que estava lá fora. Ela recuou, voltou para o quarto e ficou ali comigo, tentando ouvir o que estava acontecendo lá fora. A minha mãe disse que aquilo que estava lá fora parecia um animal grande. Ela imaginou que pudesse ser um bezerro, mas um bezerro não traria ela aperto no coração, e naquele momento ela estava assim, com o coração muito apertado. Ela conta que era uma sensação horrível, um pavor tomou conta dela. Minha mãe conta que aquele ser rodeou a casa até surgirem os primeiros sinais do alvorecer, e assim que começou a clarear, aquilo foi embora. Ela ficou aliviada, mas não conseguiu mais dormir. Quando ela foi para o quintal alimentar as galinhas, ela percebeu que haviam marcas no chão, marcas de patas, e ela não reconheceu aquelas patas. Ela disse que era de animal grande, porém não era uma pata comum como de um cavalo, de um boi, de um porco, nada disso. Ela conta que era uma pegada peculiar. Ela nunca tinha visto nada daquilo antes. Naquele dia, a minha mãe ficou um pouco tensa, ficou mais dentro de casa, e quando meu pai chegou, ela contou a ela o que havia acontecido. O meu pai ouviu calado, não pronunciou uma palavra sequer, porém, ele foi até o sótão. Aqui onde moramos tem um sótão. Ele foi até lá e pegou uma espingarda. Ele a municiou e deixou com a minha mãe e disse a ela: Catarina, se por acaso esse animal voltar e tentar qualquer coisa que coloque em risco a sua segurança e da nossa criança, não pense 2 vezes em atirar. Proteja-se. A minha mãe sempre soube atirar. Na casa dela, todos sabiam. O meu avô dizia que todos tinham que ser responsáveis pela sua própria segurança e até da propriedade. E lá não tinha esse negócio de que mulher não podia fazer serviço de homem, não.
tanto fazia serviço de homem quanto se defendiam também como homens. E a minha mãe sempre teve muito orgulho em dizer isso. O meu pai disse a ela que se o animal colocasse em risco a nossa segurança era para atirar. Porém, se ele apenas mexesse ao redor da casa, não tentasse entrar, não era para ela jamais tentar fazer qualquer coisa. Ela perguntou o que era. Ele não quis dizer, mas ela fala que ele sabia o que era que estava lá fora. E ele disse também que no final de semana iriam até a igreja pedir ao padre que me batizasse. A minha mãe conta que na noite seguinte, assim que o meu pai saiu, não demorou muito, aquele animal apareceu novamente. Parecia que ele estava vigiando meu pai sair, porque pouco depois que meu pai saiu, ele apareceu ali na porta. E ela conta que ele farejava os cantos das portas e das janelas. A minha mãe conta que o seu pavor foi muito maior do que na noite anterior, porque agora, além de farejar, aquilo forçava a janela do quarto. Ela fala que, graças a Deus, nossa casa sempre foi muito reforçada. O meu pai, um homem com muita disposição para o trabalho, fez a nossa casa simples, porém uma casa de qualidade. E foi isso que salvou as nossas vidas, assim a minha mãe diz. Ele forçou a janela e a minha mãe, sem pensar duas vezes, me tirou do quarto, me colocou em outro cômodo e pegou a espingarda e ficou ali esperando. A minha mãe era uma mulher de coragem, sempre foi, e ela é até hoje, mesmo não lembrando direito das coisas. De vez em quando ela me prega algumas peças aqui. Ela ficou esperando, e quando aquele animal forçou mais um pouco a janela, ela gritou lá de dentro que estava armada e que ela atiraria. E parece que ele ouviu e entendeu. A minha mãe conta que quando ela disse isso, aquele animal saiu dali. Ela não conseguiu dormir novamente e passou o resto da madrugada esperando o dia clarear. Pela manhã, ela viu que aquelas pegadas eram as mesmas que da noite anterior. Quando meu pai chegou, ela mostrou a ele e ele disse a ela: Catarina, isto é um lobisomem. Isso mesmo, Catarina, isto é um lobisomem e com certeza ele está tentando pegar a nossa criança. A minha mãe fala com muito orgulho que naquele momento ela entendeu a força e o poder na paternidade, porque ela conta que olhando dentro dos olhos do meu pai, ela disse assim: ninguém, nem gente, nem bicho jamais vai tirar minha filha de mim. Eu a defenderei com a minha própria vida. Eu acho muito lindo quando eu ouço a minha mãe contar isso. Ela, com certeza, é a minha heroína. Bom, voltando ao relato. O meu pai não podia faltar de serviço, então ele achou por bem que ficássemos na casa dos meus avós até eu me batizar, e a minha mãe concordou. Antes que o dia anoitecesse, o meu pai veio, nos buscou e nos levou para a casa da minha avó. Chegando lá, ele contou tudo para meu avô que tinha acontecido, e o meu avô concordou com ele que realmente aquilo era um lobisomem. E como o meu pai, ele também disse que era melhor que ficássemos por ali até eu me batizar. Passaram-se 15 dias e eles me batizaram, e pensando que estava tudo bem, voltamos para a nossa casa. Na primeira semana estava tudo bem, tudo normal, e a minha mãe entendeu que realmente o que estava ali queria me pegar, e como eu já estava batizada, nós não correríamos mais este risco. Lê do engano. Passados alguns dias que estávamos em casa, o meu pai saiu para trabalhar, e rotineiramente a minha mãe levantou, fez o seu café, o despediu, fechou as portas e voltou para o quarto. E foi ali que aquela fera se manifestou novamente. A minha mãe fala que ele forçou a janela e dessa vez tanto ele forçava quanto ele grunhia e ele fazia uns barulhos meio que como se ele estivesse com muita raiva. Era como se ele dissesse que nós o enganamos, que ele esteve ali, não nos achou e agora que estávamos novamente, ele me pegaria de qualquer maneira. Minha mãe confessou que teve muito medo, mas quando ela olhava para mim e olhava para aquela janela, ela disse que
ela tirou forças não se sabe de onde. Ela foi até a porta da sala, abriu um pouquinho a parte de cima, colocou a ponta da espingarda para fora e deu um tiro. Ela conta que não acertou a fera, mas ela conta que aquilo chamou a atenção do meu pai. Ele estava a cavalo e voltou. Quando ele chegou, ele entendeu que nós ainda estávamos correndo risco e que aquela besta estava por perto nos vigiando e que se ele não tomasse uma atitude, algo pior poderia acontecer. Ele não foi trabalhar naquele dia. Ele foi até a casa dos meus avós. Demorou um tempo por lá e quando voltou, a minha mãe disse que ele voltou com 2 tios meus. O que o meu pai ia fazer? Ele armou uma armadilha para a fera. Já que ela queria tanto vir até nós e entrar em casa, o meu pai deixaria ela vir. Porém, não seríamos minha mãe e eu que ela encontraria. Ficamos em casa, nós e os meus tios, e de madrugada, como de costume, o meu pai pegou o seu cavalo e saiu, e a minha mãe fez como de sempre. Levantou, preparou o seu café, despediu, fechou a porta e voltou para o quarto. Porém, não estávamos sozinhas. Assim que meu pai saiu, ele cavalgou até uma certa distância que ele sabia que não dava para ser visto mais e ficou ali esperando. Não demorou muito para que aquele animal desse as caras novamente. Ele voltou a farejar a janela do nosso quarto. Porém, no sótão já estavam os meus 2 tios esperando por ele. Assim que aquela besta forçou a janela, os meus tios começaram a atirar, e quando meu pai, que estava próximo ali, ouviu o primeiro tiro, voltou rapidamente. E já chegando pertinho aqui de casa, ele começou a atirar também. Ele não sabe se acertou a besta, porém, ele ouviu um urro, parecendo um grito de dor. E aquilo saiu correndo. O meu pai e os meus tios tentaram ir atrás, porém não alcançaram, não viram mais nada. Os dias se passaram e nada mais aconteceu. Aquele ser não voltou. O tempo passou e graças a Deus aquele ser nunca mais voltou. Ninguém nunca soube quem transformava naquela besta. A única coisa que sabes que a minha mãe ainda conta essa história, eu ainda vejo o brilho nos olhinhos enrugados dela. A minha mãe é uma pessoa espetacular. Como eu sou grata a Deus pela vida dela. Muito obrigada, Ellen, por contar o relato e obrigada a cada um de vocês por ouvirem a nossa história. Participe conosco do Relatos ao Redor da Fogueira Virtual. Envie o seu relato até o dia 20 de setembro para o número de WhatsApp que aparece aqui na descrição de vídeo. Fica de fora não, participa com a gente. Visite os nossos canais parceiros. O canal Lendas ou Realidades. Um excelente trabalho do nosso amigo Luiz. Visite também o canal É de Arrepiar, da amiga Elizabeth. Você gosta de investigação sobrenatural? Visite o canal 1000 Volts dos amigos João e Joelinda. Lá você vai encontrar investigações arrepiantes. Do que você gosta de assuntos somente de lobisomens? Conheça o canal Licantropia, Lobisomens, Mistérios e Relatos, do amigo Lucas. E conheça também o grupo do canal no Facebook. O seu foco é ufologia? Então você vai gostar do grupo do Facebook Ufologia, Verdade Revelada. E não deixe de visitar também o nosso canal amigo Oráculos do Sobrenatural, do amigo Rafael. Sempre com muita seriedade, trazendo novidade para nós acerca de assuntos variados relacionados ao sobrenatural. O link de todos eles vai estar aqui na descrição do vídeo. No mais, muito obrigada a todos. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo relato.